quer fazer uma periodontia confortável, agradável, única, provocando no seu paciente o desejo de retornar sempre, porque foi muito bom, porque foi rápido, porque não demora muito. Se você quer fazer isso, tem que aprender a fazer uma remoção assim de qualidade. Como é que você vai saber se o seu equipamento é bom? Existem diferenças entre marcas, existem diferenças entre quando aquele equipamento foi produzido, se ele é mais antigo, se ele é mais novo, se usa muito, se usa pouco. O meu técnico fala assim, olha, cada equipamento é um, às vezes usa mais, usa menos, ele fica diferente, igual carro usado, carro velho. Então, o teste que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o seu equipamento de ultrassom que você tem no seu consultório e vai usar no seu incisivo central inferior. Por quê? Porque é um dente pequenininho. Se neste dente pequenininho, que é um incisivo central inferior, você tiver dor, esse ultrassom está com problema. Não pode ter dor, não pode fazer choquinho, é uma sensação de choque mesmo. Não pode ter barulho, tec, 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 tec. O que é isso? Ele tem uma osciloscopia muito irregular ou muito grande. Ele vibra, mas ele vibra numa vibração onde você não escuta essa batida. Não pode ter isso. Não é para doer, não é para dar choque, pode aplicar na cervical, não é para dar hipersensibilidade dentinária. Se você não é para fazer um barulhão também. Tinha um ultrassom que eu atendia no consultório de uma colega, ele era tão barulhento, que eu comprei um protetor auricular, que aquilo ali parecia alta rotação, assim, de tanto barulho que ele fazia. Não pode. Ultrassom bom, moderno, ele é confortável. E depois que eu comprei o da Driller, por que eu falo da Driller? Porque é uma marca de bom custo-benefício e a vendedora a Driller designou uma vendedora, que é a Sueli, que se falar com ela e falar que eu sou da audiência periodiária, ela dá desconto. Se comprar na loja é diferente, se comprar com a Sueli, que dá esse desconto, é diferente. Aí, depois que eu comecei a usar isso daqui, os pacientes começaram a reparar e dizer assim, nossa, doutora, tá muito mais confortável, nossa, que esse seu equipamento é muito bom. E é isso aí. Porque, por exemplo, um dia, um paciente, tem muitos pacientes me acompanhando na audiência, e ele perguntou assim, professor, me explica o seguinte, qual é a função daquele aparelho que quando faz limpezas dá choque? Por que dá choque? Não é para dar choque, não é porque dá choque. O choque é porque alguma coisa acontece e esse equipamento de ultrassom é extremamente desconfortável. Então, tem que ter um equipamento confortável. Quem ainda acha que a instrumentação manual é mais confortável que a ultrassônica, talvez o seu ultrassom não seja adequado. E talvez valha a pena você investir no equipamento que vai te poupar tempo clínico, vai trazer conforto para o seu paciente, vai trazer velocidade no seu tratamento e vai trazer uma remoção de cálculo mais eficiente. O que leva à próxima pergunta, assim, professora, vai causar trinca no esmalte, vai causar trinca na superfície radicular, vai superaquecer? É o seguinte, os ultrassons modernos, eles têm uma osciloscopia tão regular que ele não faz barulhão, você não sente a vibração gigante, não parece estar passando um trator na boca, é uma vibração muito suave, muito sutil, muito delicada. O seu ultrassom tem que ter essas características. E quando encontrar um cálculo daquele subgengival preto e duro, você vai aplicar a ponta do ultrassom e o seu cálculo vai se desmaterializar. Plum! Ele desmaterializa. Ele é destruído pela vibração ultrassônica. E é uma vibração tão sutil, tão delicada, que o paciente não vai sentir. Essas são as características do seu equipamento ultrassônico. Se o seu ultrassom, ele está doendo, se ele está fazendo barulho, se a ponta do ultrassom ela é antiga, existe a chance do seu ultrassom tá com a ponta gasta. Então, existe um efeito tipping. Neste efeito, a gente tem a perda do metal da própria ponta do ultrassom. E ele é desenhado para que até a ponta do ultrassom ele vibre, para que na ponta ele faça uma vibração adequada. Só que quando a ponta do ultrassom ela já foi gasta depois de muito uso, como é que dá para saber isso? Você olha para a ponta do ultrassom, se ela perdeu o brilho, ela já está gasta.
olha para a ponta do ultrassom, se ela perdeu a anatomia, ela já está gasta. Então, talvez esteja na hora de você adquirir uma ponta nova do seu fabricante. Se você quiser adquirir uma ponta diferente, existe um fabricante chamado Helse. A Helse escreve H-E-L-S-E. É um fabricante que fabrica inúmeros modelos de pontas ultrassônicas e elas se encaixam em praticamente todos os modelos de equipamento, exceto Cavitron. E a gente consegue, você pode falar assim, olha, esse é o meu equipamento e eu quero essa determinada ponta. A Helse, ela tem pontas, inclusive as pontas low spray. As pontas low spray, elas são sensacionais, elas são de custo acessível e elas têm uma tecnologia onde a água passa por dentro do ultrassom e não faz aerossol. É um conjunto de 3 pontinhas, uma vira para cá, uma vira para cá, outra vira para lá, não faz spray, e ela se encaixa em todas as pontas. Então, tem pontas bem finas, como, por exemplo, tem a ponta P10, que é uma ponta fininha, e tem a ponta P4, que é ultra fina. São pontas bem interessantes para a gente acabar utilizando. Mas, para quem tem o seu equipamento, você pode continuar usando aquilo que você tem. Falo aqui que o Peridiária, com tudo aquilo que eu falo nos eventos, e eu vou dizer assim, que eu quero que vocês consigam resultados na periodontia com tudo aquilo que você tem, sem você precisar comprar produtos adicionais. Você pode investir um pouco mais, mas com tudo aquilo de valorização que eu ensino vocês colocarem, é para vocês conseguirem pacientes particulares, é para vocês conseguirem pacientes que adorem o tratamento, que sejam seus fãs, que retornem regularmente. Ontem eu estava falando com uma dentista, e a dentista estava dizendo assim que ela faz uma profilaxia que os seus pacientes adoram, mas ela não consegue que volte. Então, assim, se você já faz um procedimento sensacional, mas seus pacientes não voltam, está faltando método de venda. Você precisa ter scripts de venda para conseguir falar. Eu falo um monte aqui no Peridiária, e isso está dentro dos nossos programas também. A venda da periodontia em especial. A gente aprende a fazer, só que a gente precisa trabalhar muito na conscientização e como a gente conversa, como a gente conscientiza, faz parte de algumas das minhas áreas de estudo. Isso vai fazer a diferença na vida do paciente e isso transforma vidas. Aí a gente vai ter esse paciente que adora isso que você faz, a gente vai ter o paciente voltando regularmente. Bem, outra coisa que a gente vai precisar saber, se o seu ultrassom demora, não remove cálculo, tem problema no equipamento, tá? Ou ele é velho, ou a ponta tá gasta. Duas coisas, se ele tá velha, se ele já é velho, a tecnologia já mudou, então já compra outro. Se ele é novo, mas ele não remove, existe a chance da gente estar com a ponta gasta, tá? Você pode usar a melhor ponta do mundo, você pode usar o melhor equipamento do mundo, ou você pode usar o pior equipamento do mundo. Como eu já trabalhei um monte de clínica, que enquanto na minha época de dentista, 100% só dentista, eu atendi em tudo quanto é canto, porque a única coisa que eu sabia fazer era pele implante, só sei fazer isso, não sei mais fazer nada. E aí, eu atendi em todo tipo de equipamento bom, equipamento ruim, tudo dá trabalho, tudo funciona. A única diferença é que equipamento ruim demora mais, limpa menos, mas tudo funciona. Portanto, se você está me ouvindo aqui, eu não estou dizendo para você que você vai jogar fora hoje. Você continua usando aquilo que você tem, gera valor com tudo isso que eu ensino, com tudo isso que é a conversa com o paciente, principalmente com aquilo que eu falei na aula 1. E aí você vai fazer a diferença na vida do paciente e aí você adquire um equipamento novo, que isso vai mudar a sua vida. Então, lesão de fúrica é legal, limpar com uma ponta fina, mas se você não tiver, uma outra ponta também funciona, tá? Bem, o que a gente vai fazer? Sempre pergunta, qual é a técnica de uso de ultrassom? Atenção! Quem é das antigas, da época que era proibido usar ultrassom, que ultrassom estraga muita coisa, que ultrassom é ruim, presta atenção. Uma vez eu assisti, há muito tempo, estava na graduação ainda, eu assisti uma palestra de um professor que ele tinha sucesso na instrumentação ultrassônica de lesão de fúrica, faz 20 anos isso, tá? Mas quando eu olhava radiograficamente, eu já via assim, uma lesão de fúrica ampliada. Tamanha instrumentação. Eu já vi alguns casos de o dente que ele começa a ficar cinturado, tamanha instrumentação. Só para dizer para vocês que isso já era
e não se faz mais. Toda remoção excessiva de tecido dentário através de qualquer método de instrumentação, seja ultrassônico, seja manual, ele está sendo questionado. Por quê? Se a remoção excessiva, se remover cemento doente, que se chamava de cemento doente, se remover superfície dentinária até ficar completamente limpa, lisa e dura, porque as bactérias entram nos canalículos, resolvesse, ninguém teria recidiva de doença periodontal. Ninguém está dizendo que isso foi aquilo que trouxe sucesso. Não, porque mesmo dentes maravilhosamente instrumentados tiveram recidiva. Isso não foi porque fez terapia cirúrgica, não foi porque fez instrumentação manual, não foi porque fez ultrassom, não foi a técnica de instrumentação. Não é isso que importa. O ponto final, que são os estudos mais recentes, o endpoint, mais importante é a gente conseguir uma redução de profundidade de sondagem e uma redução de pontos de sangramento à sondagem. Se a gente conseguir que o paciente consiga ter pelo menos de 5 pontos de pontos de bolsa periodontal, já tá bom. Se sangra ou se não sangra, diz que isso nem é tão mais importante. Estes são os estudos que falam assim, olha, conseguiu diminuir, na grande maioria, sobrou uma ou outra, não é esse o problema, mas o mais importante, o resultado mais importante é a redução do grupo vermelho e a gente vai conseguir resultado da terapia periodontal. Portanto, não importa exatamente o equipamento, não importa exatamente o método. Nós, peridiários, adoramos usar o ultrassom, porque ele vai ser rápido, porque ele vai ser fácil, porque ele vai ser confortável. Atenção à técnica. Você vai usar o ultrassom ao longo eixo do dente. Nunca perpendicular, nunca 90 graus, que ele pode cavitar. Sempre ao longo do dente, com movimentos de pincelamento ao longo da raiz, e é simples assim, simples assim. E muitos dentistas falam que sentem a perda da sensibilidade manual quando usa ponta de ultrassom. Sim, perde mesmo. Qual é a dica? Você vai pegar uma sonda periodontal de cabo oco, porque ela vai lhe dar mais sensibilidade. Você vai usar a sonda periodontal, e claro, tem que sondar e tem que fazer periograma, tá? Usa a sonda periodontal para sentir a presença ou a ausência de cálculo. Sentiu, remove com ultrassom, passa sonda, remove com ultrassom, passa sonda, remove com ultrassom. Quando as pessoas me perguntam como é que dá para instrumentar bolsa profunda com ultrassom? Bolsa profunda com ultrassom, quando você tem uma ponta longa de ultrassom, ela vai dar uns 10, 12 milímetros, você chega até lá. Sempre com movimento de pincelamento para que você tenha refrigeração e sempre usando a sonda periodontal para que você consiga sentir se você conseguiu remover todo o cálculo. E olha só, mas como é que eu vou ter a certeza se eu tirei todo o cálculo, se eu não sinto com a mão que eu tirei tudo? Isso é uma coisa que pega muito para quem é periodontista, porque por muito tempo foi dogmático que enquanto não se remover todo o cálculo, você não vai ter resultado periodontal, o que não é uma verdade. Por quê? Quando eles fazem alguns estudos pegando o melhor periodontista, pega o melhor instrumentador, aí coloca ele para fazer instrumentação não cirúrgica. Depois, abre o retalho e vai ver que o melhor periodontista também deixa cálculo residual, mas ele vai ter resultados positivos, mesmo na presença de cálculo residual. O que se sabe sobre o cálculo é que o cálculo, uma vez que as bactérias estejam mineralizadas, elas estão mumificadas e o seu potencial patogênico é muito pequeno. O problema do cálculo é a irregularidade da superfície, onde ela eterniza uma camada de biofilme viável. É só isso. Mas o cálculo em si, ele não é patogênico. Quando alguém diz assim, nossa, professora, às vezes o cálculo é duro. Sim, porque ele é duro porque ele está brunido, ele está perfeitamente liso, ele é escuro, mas ele é pouco patogênico. Portanto, se a gente não é sobre-humano, a gente não é super-homem, a gente não tem visão ultra raio laser de identificar todo o cálculo, a gente não precisa mais fazer terapia cirúrgica, pode fazer quem desejar, pode fazer para terapias regenerativas, abre parênteses, e
E todos são métodos aceitáveis, mas pode fazer instrumentação não cirúrgica. Havia uma época, há 15 anos, eu fui para os Estados Unidos na Academia Americana de Periodontologia. Nesta reunião, tinha uma fibra ótica, que era uma microcâmera, que você colocava dentro da bolsa periodontal para fazer uma microfilmagem, para conferir se tinha cálculo. Esta era a loucura da época, de que não pode sobrar cálculo, não pode sobrar cálculo, não pode sobrar cálculo. O que se diz hoje é que nós precisamos entregar uma superfície dentária biocompatível. O que é isso? Que é biocompatível? Com pouco LPS bacteriano de bactérias patógenas, periodontopatogênicas, que elas são, que elas precisam diminuir. Mas como é que é isso? Eu vou impedir, vou tirar aquelas bactérias dali? Não, eu vou mudar a ecologia bucal. Se eu consigo mudar a ecologia bucal, eu consigo fazer com que aquela região ela acabe se tornando diferente também. Isso é o pulo do gato. Conseguindo remover isso, tá tudo certo. Aí, você vai conseguir remover tudo isso e deixar isso, assim, bem bonitão. E quando alguém pergunta se tem dor quando usa ultrassom? Dói demais, dói demais. Meu paciente odeia o ultrassom. Não significa que a instrumentação ultrassônica seja ruim. Significa que ou seu ultrassom é velho, ou a sua ponta é velha, ou você tem a mão pesada, ou você está usando a instrumentação ultrassônica numa força excessiva, uma potência excessiva. Você vai usar o seu ultrassom numa potência mais leve, para a remoção de cálculo pequeno, vai usar uma potência maior para cálculo subgengival grande. Ou seja, aquele negocinho para regular a potência do equipamento serve exatamente para isso, para que você consiga modular. Tem uma dúvida no caso do ultrassom da Driller. Qual a diferença entre a função periodontia e profilaxia? Quando devo usar um ou outro? É assim, ele tem a função, periodontia tem a função profilaxia. Periodontia é um pouco mais forte, profilaxia é um pouco mais fraco, e endodontia também é um pouco mais fraco. É só isso, é uma diferença na intensidade. O importante, no fim das contas, é que a gente consiga conforto, tá, do paciente. Outra pergunta boa da Lu aqui. Ultrassom causa cavitação, trinca-se a sensação de choque, choque mesmo. Cavitação, trinca no uso de ultrassom é quando você tem o equipamento antigo, e quando eles falavam que o ultrassom causa uma superfície irregular, eram dos ultrassons antigos, de tecnologia magnetoestritiva, ou se o seu ultrassom é antigo, a osciloscopia dele é muito irregular, faz barulho, parece que está passando uma britadeira, ou faz um barulho muito grande, é muito desconfortável. O ultrassom moderno não tem nada disso, e é isso. E isso já tem tanto estudo. Aí tem um estudo que é o seguinte, tá? Tem um estudo que eu cito na aula 2, que é o estudo de Kahn. Ele fala sobre instrumentação manual e ultrassônica. E ele diz assim, a instrumentação manual, ela é maravilhosa e ela é sensacional, desde que o operador saiba afiar perfeitamente o instrumento. Se o instrumento não for perfeitamente afiado e o operador começar a usar de mais força na instrumentação, ele vai causar mais riscos na superfície dentinária com uma instrumentação manual forte do que com o instrumento ultrassônico. Ou seja, ou você aprende a trabalhar bem com uma instrumentação manual, domina isso, ou você vai causar mais riscos do que a instrumentação ultrassônica. Agora, assim, nos estudos, se tem risco ou se não tem risco, ninguém está falando a interferência do risco da superfície radicular no retorno de doença periodontal, no controle ou na recidiva de doença periodontal. Não tem estudo sobre isso. O que está se falando de melhor, que são pontos finais do tratamento melhores, é a gente conseguir reduzir a profundidade de bolsas e conseguir um menor número de profundidade de bolsa possível. Quando a gente consegue um menor número de bolsas, tá tudo certo. E para quem gosta de instrumentação manual, isso é certo, isso é maravilhoso, não tem nada de errado, eu não tô contra, mas eu convido vocês abrirem a cabeça, porque eu que falo com dentistas todos os dias, tô cansada de ouvir periodontista que tem tendinite, bursite, epicondilite, de periodontistas que foram impedidos de exercer a sua especialidade por lesão.
Então, assim, dia após dia, quem já passou um dia inteiro fazendo raspagem, sabe que ao fim do dia sua mão está destruída. Ano após ano, isso é perigoso. Ninguém está falando isso, mas eu sei. Imagina, estudou tanto para fazer especialidade para depois não conseguir exercer mais porque teve lesão. E o paciente, ele não gosta disso. Ele sente que a sessão tortura, ele fala assim, lá vai. O paciente, ele vai pensar 10 vezes em voltar para o dentista, porque é desconfortável, e você vai dizer que é assim mesmo, que dói mesmo. Quem ainda faz instrumentação manual, dentro do entendimento que tem que deixar a superfície lisa, limpa e dura, talvez esteja incorrendo no erro da remoção excessiva de tecido radicular e dentinário, e o importante não é deixar a superfície limpa, lisa e dura, mas o importante é a gente conseguir deixar a cavidade bucal numa situação de equilíbrio microbiano. Então, a gente para de perseguir placa, para de perseguir cálculo, para a gente entender que tem equilíbrio microbiano. Olha, eu passei os últimos 15 anos da periodontia fazendo isso, juntando literatura, e hoje eu tenho mais de 800 dentistas periodiária que usam esse método com sucesso também. Então, a gente tem respaldo clínico para a gente dizer, isso dá certo, e mais dá certo, assim, ele é acessível para até mesmo você que está começando a carreira, para você que não é periodontista, para você que gosta, que faz outras especialidades, mas sente que o periodonto fica meio largado de lado, é a oportunidade de você amplificar o rol de atendimentos odontológicos e incluir uma periodontia básica, rotineira, prevalente, que todo mundo precisa, de baixíssimo custo e alto potencial de lucro, altamente fidelizadora, de uma forma que o paciente goste muito de você, que volte sempre, que esteja entendendo e consciente da importância da manutenção preventiva, e tudo que você faz na boca do paciente, seja restauração de resina, seja prótese, seja aparelho ortodôntico, implante, esteja bem mantido. Porque a coisa mais triste do mundo é o paciente perder o tratamento odontológico que ele fez, que não deu errado, né? Se eu faço periograma em todos os casos, periograma completo, apenas profundidade e sondagem, é o seguinte, eu faço PSR. Faço PSR em todos os casos, porque nem todo mundo vai ter bolsa periodontal profunda. E quando o paciente tem mais ou menos código 3 ou 4, ou quando o paciente tem mais bolsas periodontais, eu faço periograma completo. Por quê? Porque quando eu estava na graduação, eu ensinava que a gente tem que fazer o periograma completo em todos os casos, todos os casos, todos os casos. Até eu virar dentista em tempo integral e eu entender assim, gente, a gente começa a fazer o periograma completo no paciente que não tem bolsa, e o paciente, ele sente uma sensação de perda de tempo, ele não entende o que é aquilo, e ele acha que aquilo é enfadonho. Portanto, eu faço periograma completo na sessão inicial, após uma sondagem inicial de PSR. Quando o paciente tem bolsa periodontal profunda, aí eu faço periograma completo. E na reavaliação, na sessão de reavaliação, quando eu preciso ver se está tudo certo, 6 semanas depois, eu peço tudo de novo e eu mostro para o paciente. Atenção, olha a dica, gente. Tem uma coisa bem importante que a gente tem que tangibilizar o nosso procedimento. A gente precisa tornar palpável para o paciente o que a gente faz. E, por exemplo, o periograma é o tipo de coisa de que o paciente ele fica, o que está fazendo? Eu explico para o paciente o que eu vou fazer. Paciente, eu vou fazer um mapa dos lugares que tem problema. Aonde descola o dente da gengiva tem bolsa periodontal, é um lugar onde tem esconderijo de bactérias, já contei as histórias para ele. E aí, isso faz sentido para ele, e eu falo assim, paciente, fica de orelha em pé, tá? Quando eu falar um número maior que 3, tem problema. Então, ele está sentindo eu mexer e ele está prestando atenção, isso trouxe um significado. Nós estamos com uma pobreza de significado de aquilo que a gente faz na periodontia, por isso o paciente não valoriza, não tem valor para isso. E como a gente trabalha no periodiária com a cocriação de valor, o que é a cocriação de valor? É uma metodologia que foi desenvolvida pelo marketing como ciência. Essa foi a tese de doutorado e pós-doutorado do meu marido, por isso que a gente coloca isso no periodiária. E isso de criar valor é criar valor com o cliente. O meu cliente, paciente, ele tem que entender o significado da sondagem, ele tem que entender o significado do meu tratamento. E eu crio valor para com ele. Quando eu crio valor, ele me valoriza. E ele valoriza o tratamento que está sendo feito. E ele precisa chegar a um nível de valorização que é a meta do periodiária, para ele entender que só você que faz isso aqui do jeito que eu ensino, só você que segue esse método, vai ser a pessoa para tratar isso. Então, nisso, você se diferencia da concorrência, você atende
ou aquilo que as necessidades do seu paciente, porque você faz aquilo que ele está precisando. Portanto, perograma tem que fazer, tem que fazer. Mas aquele paciente que já vem há muitos anos, ele já está muito saudável, é PSR, porque a gente faz uma periodontia mais rápida. No peridiária, a gente segue aquilo que é da ciência, a gente tem o compromisso com a saúde do paciente, porque assim, se não entregar saúde, o paciente vai embora. A gente não quer fidelização para o resto da vida? Sim, então tem que entregar resultado sempre. Só que tudo aquilo que às vezes toma tempo demais, que ela não foi repensada na vida do mocho, ela foi selecionada para ela virar aquilo que vai no método ou não, tá? Quando eu falo de odontologia valorizada, periodontia valorizada, dentista tem que ser valorizado. E para começar, você se valorize. Aprende tudo isso que eu estou falando, inclui uma conversa de muito valor para com o paciente, porque criação de valor, um dia alguém falou assim, professor, explica melhor esse negócio de criação de valor, conta para mim, que brinde que você dá, que presente que você dá. Criação de valor não é só aquilo que você dá. Criação de valor, principalmente da pério, é aquilo que você fala, o que você fala, é o paciente falar assim, nossa, ninguém falou isso para mim desse jeito, ninguém me explicou isso nunca na minha vida. O paciente embasbacado, admirado, adorando o conhecimento que você está transmitindo e o jeito que você está falando para ele e o entendimento que ele passa a ter por tudo que você fala. Isso gera valor, aumenta o preço, faz com que isso seja adorável, desejável, mas entrega resultado para o paciente, cobra mais. Dentista tem que ter qualidade de vida. Quem tem mais de 30 anos tem que cuidar do corpo, tá? Porque a gente entra no envelhecimento, eu estudo o envelhecimento também. Quem tem mais de 40 anos, dentista tem que fazer alongamento e fortalecimento para não ter sobrecarga articular. A gente fica muito sedentário, sentado. Senão a gente começa a ter a gente fica duro mesmo, tá? A gente começa a ter aderência das faces musculares, que são aquelas capas musculares, e a gente começa a ter lesão. Uma profissão linda, bela, difícil, muito estudo, muita técnica, muito amor e muita paixão, para um dia você ter lesão muscular e articular, não pode. Só que é o seguinte, se você está entupido de convênio, cobrando baratinho, fica difícil de ter tempo para fazer uma atividade física, pilates, alongamento, fortalecimento, o que quer que você precise, mas precisa. Por quê? Você precisa do corpo para trabalhar. Aí, por exemplo, vai parar para fazer uma cirurgia, para a vida, para ficar de pós-operatório, para o consultório, que tem despesa. Aí, por quê? Porque passou a vida atendendo um monte, fazendo tudo isso que estraga a mão, o corpo, tudo. Dentista tem que ser valorizado. A minha proposta é assim, olha, você, colega dentista, quero o melhor para você.